bom dia, boa tarde a todos. Começamos o dia hoje com uma preocupação grande com a questão do tempo, mas aí a gente conseguiu pesquisar e confirmar que as informações do REINF, devido ao prazo do dia 15 ter caído no domingo, ele postergou para o dia seguinte, nas regras da Receita Federal. Quando cai no sábado, eles antecipam para a sexta. Aí nos deu uns dias a mais para a gente organizar, tendo que a gente fechou já hoje e não tem mais expediente. Já nos preocupados somente com a subida das informações do RCM, que é uma ferramenta quando a gente pede uma evolução do sistema, para que a gente pudesse contemplar as novas exigências do REINF. E muitos servidores se depararam com essas mudanças, algumas abas novas, e aí tinham chovido preocupações, perguntas à contabilidade. Em meio a esse envio, foi visto com ainda a forma da gente preparar essa informação através da planilha. Então, ainda vai fazer uma explicação do preenchimento da planilha, fazendo o link com essa evolução do sistema e o porquê delas, né, para o pessoal dos financeiros também entender o porquê. Então, agradeço a todos que estejam participando. Vou passar a palavra para a Juliana, né, que é a responsável da equipe de treinamento e apresentação dessa evolução do sistema para a gente, e ela vai passar para vocês os detalhes do preenchimento e qual a relação que tem com as novas evoluções nas ferramentas. Ok? Boa tarde, pessoal. Eu tirei o meu, mas aí eu não sei. É o seguinte, vocês me ouvem? Sim, escutamos sim, Juliana. Eu só ia pedir ao iPhone de Maria para ficar no mudo. A conversa está vazando aqui para a reunião. Tá, vamos lá. O que é que acontece, né? Entrou o RCM de envio da parte do IR para o REINF, certo? Já entrou em produção no sistema. E por ele ter entrado no final da competência do mês 9, que é a competência que a gente faz o envio agora, pela nova regra, até o dia 16/10, né? Porque saiu instrução normativa ontem que, como o Joelson falou, posterga o prazo quando cai em feriado final de semana, não é dia útil, aí agora pode enviar no primeiro dia útil subsequente. Então, a gente ganhou esse tempinho até o dia 16, segunda-feira, para fazer esse envio. Então, como esse RCM, ele entrou no final da competência de setembro, e aí as informações de retenções de IR e de outros pagamentos, mesmo que não tenha retenção, mas que precisam ser enviados ao REINF, certo? Já foram executados no sistema e eles não foram preenchidas todas as informações porque a alteração não estava pronta no CIGEF, a gente elaborou essa planilha com todas as retenções que precisam ser enviadas, né? Mas que não tem as informações completas no sistema. Então, essa planilha, ela serve para quê? Ela vai servir para a gente incluir as informações e dar uma carga no CIGEF, informações que a gente deveria ter no mês de setembro, se a alteração tivesse entrado antes, já ter incluído diretamente no sistema, certo? Como a gente tem pouco tempo e o envio e depois a gente precisa receber essa planilha preenchida, dar carga no sistema, para depois vocês irem lá no Manter Remessa REINF, fazer o envio da série 4000, então a gente combinou de se ater aqui nessa apresentação a como preencher essa planilha, certo? Para que vocês não fiquem perdidos na hora de fazer o preenchimento da planilha e a gente consiga receber a planilha no mais breve possível para poder dar a carga e a gente concluir tudo até segunda-feira. Entendido? Eu posso começar com a parte da apresentação da planilha. Posso partir para a apresentação da planilha ou alguém tem alguma dúvida para tirar agora?
Pode, Juliana, pode partir. Pronto. Eu vou chamar um colega nosso para fazer a apresentação da planilha, certo? Que ele tem mais conhecimento que nós aqui, e ele vai nos ajudar a partir da apresentação da planilha, certo? Natan é o nome dele. Vou passar a palavra, tá, Natan? Ok, Júlio. Boa tarde. Não. Tem alguém falando aí? Estou lhe ouvindo. Bem, como o Júlio já falou, o objetivo é mostrar aqui o funcionamento da planilha, sanar as dúvidas com relação a esse preenchimento, para que a gente possa dar carga nas informações e posteriormente transmitir a remessa dos eventos R4000 para o REINF, certo? Vocês estão conseguindo já ver minha planilha aí? Tá todo mundo, só dá um ok aí, se já tiver que eu... Tá aparecendo, sim. Certo, vamos lá. Vocês receberam duas planilhas. Uma planilha contendo a relação de pagamentos a credores pessoa física, certo? Com informações ali relativas a esses pagamentos que serão enviados ao REINF através do evento R4010, certo? A estrutura dessa planilha, ela se dá muito semelhante à planilha que foi enviada nos eventos R2000, que foram os eventos de INSS, certo? Só que para esses casos aqui a gente tem menos coisas para preencher, certo? A planilha inicialmente aqui já vem com as informações das UGs, da PP que foi feita, a OB, credor, natureza da despesa que compõe aquele pagamento, todas essas informações aqui que o CIGEF não precisa ser incluído nada. O CIGEF já trouxe essas informações e essas informações vão ser aí o guia de vocês para fazer o preenchimento a partir da letra Q para o caso da planilha de pessoa física, certo? Ou seja, a primeira dúvida que ocorre muito, o que é que eu preciso preencher? Para a pessoa física, a planilha, a partir da letra Q. Da letra Q para frente, você vai fazer o preenchimento, certo? O primeiro campo de preenchimento dessa planilha é a natureza de rendimento. A natureza de rendimento já é familiar a vocês, porque vocês já enviaram a relação de associação entre natureza de rendimento e natureza de despesa. Essa informação confere, né? Vocês chegaram a enviar para a gente deu uma carga dentro do sistema. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão verificar de que se trata aquele pagamento e a primeira informação que será preenchida aqui é a natureza de rendimento. A estrutura da planilha, isso é muito importante ser dito, não pode ser alterada. Ou seja, não adicionem nem linhas nem colunas nessa estrutura, porque a planilha já está preparada para, da maneira como vocês enviarem, as informações serão dadas dentro do CIGEF através de um script. Então, se vocês acrescentarem uma coluna ou alguma linha, essa estrutura fica estranha nossas tabelas internas e a gente acaba não conseguindo fazer essa importação. Então, a natureza de rendimento, vou só mostrar a vocês aqui para vocês lembrarem o que é a natureza de rendimento. A natureza de rendimento são esses códigos aqui que vocês associaram em algum momento à natureza da despesa. Quando vocês forem preencher esse campo, preencham somente com esses 5 números, certo? Que corresponderem. Então, a primeira informação é essa. A segunda informação a ser preenchida, 13º.
essa informação que você está, essa despesa que está sendo paga para Ana Carla Silva Santos se refere a 13º? Se sim, bote só um S aqui, ó. Sim. Se não, N. Somente isso. Essa informação aqui, certo? É obrigatório você colocar sim ou não em todas as linhas para esse caso, ok? A terceira coluna se refere a pagamentos de decisão judicial. Mesma coisa, vou olhar a informação, a despesa. Se essa despesa for decorrente de uma decisão judicial, certo? Eu não sei quais foram os elementos as naturezas de despesa que você... Alguém falou? Decisão judicial é com elemento 91. Eu acho que não tem nenhuma, inclusive, na planilha, certo? Eu dei uma olhada por cima, eu acho que não tem nenhuma na Pronto. planilha. Então, Aí, no caso, seria tudo não. N, né? Isso, a depender das naturezas de despesa que vocês indicaram como centro de decisão judicial, já facilita, porque se não tiver aqui, vai ser tudo N. Então, o preenchimento aqui é não para o que não for da natureza de despesa que vocês tiverem informado. E esse campo decisão judicial, ele puxa outros campos mais à frente. Quais são eles? Numa possibilidade desse campo aqui ser uma despesa de decisão judicial, ou seja, se aqui tiver marcado como sim, eu preciso informar o CPF ou o CNPJ do advogado, o número do processo judicial, o valor da despesa do advogado, o valor das custas e a origem do pagamento. Aí um ponto importante para isso. Para serem preenchidos esses campos aqui que estão em amarelo, que eu estou marcando agora, precisa obrigatoriamente ser uma despesa de sentença judicial. Isso quer dizer que, se não for de sentença judicial, esses campos estarão em branco, você não precisa preencher, ok? Outra informação também com relação a esses campos aqui do advogado, o número do processo judicial, o valor da despesa, com relação à forma pagamento da sentença judicial. O preenchimento desses campos é obrigatório se for sentença judicial e se a forma de pagamento da sentença judicial, esse campo aqui, vou marcar ele também em amarelo, eu não quis marcar ele em amarelo porque essa informação aqui ela é obrigatória quando a forma de pagamento é do tipo 1, paga direto ao autor, certo? Para o tipo 2 não precisa informar, certo? Mas para o pagamento direto ao autor, essa informação ela precisa ser colocada aqui na planilha. E aí, com relação ao que deve ser informado, é a numeração do CNPJ, é o número do processo mesmo, é o valor da despesa que foi paga ao advogado, o valor total das custas judiciais e o CNPJ de quem está pagando, certo? Da origem. Vamos lá. Nessa primeira parte, nós já passamos aqui por natureza de rendimento. Eu vou marcar aqui esses campos em vermelho, certo? Só para indicar o que é que a gente já passou. Nós já passamos por todos esses campos que estão em vermelho, certo? Um campo que a gente ainda não viu é esse campo forma tributação. Esse campo forma tributação,
ele é de preenchimento exclusivo quando o credor for um credor internacional. O credor internacional, ele é cadastrado com uma inscrição genérica do tipo 26. Isso significa dizer que se o pagamento aqui ele foi feito diretamente a uma pessoa física, a gente está olhando a pessoa física ainda, significa dizer que esse campo ele não precisa ser preenchido, certo? Porque está sendo pago direto a uma pessoa física. Não, ele não passou por um processo de inscrição genérica e, não, consequentemente, não vai ter ali um número de inscrição fiscal para indicar esse credor internacional, certo? Próximo campo é o tipo processo judicial. Opa, desculpa. É o tipo processo RRA. Para pagamentos feitos através de processo de RRA, você precisa indicar primeiro se aquele processo é um processo judicial administrativo, você indica 1 para processo se for administrativo, e indica 2 se for judicial. E aí eu volto a reiterar aqui, não precisa colocar o nome completo, você precisa só indicar aqui 1 ou 2, certo? Número do processo também é dentro do padrão numérico de processo mesmo, pode colocar aqui. E aí, esses campos, eles também só são preenchidos se eles forem provenientes de RRA. Certo? Eu não preciso preencher esses campos para qualquer despesa. Faltou agora aqui esses últimos campos aqui que Natan, são... deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que pode ajudar. Posso falar? Pode. Se a gente for lá no campo RRA da planilha, certo? A gente vai ver que está vazio. Certo. Certo? Uhum. Dessa planilha já do RN. Então, Isso. se o campo estiver vazio, não vai ter nada, nenhum preenchimento no tipo processo RRA, nem no número processo RRA. Confere? Perfeitamente. Se tiver preenchimento tipo 1, RRA igual a 1, que é o padrão, também não vai ter, né? Tipo processo RRA, nem número processo RRA. Só vai existir preenchimento no tipo processo RRA e no número processo RRA, se na coluna RRA tiver alguma numeração diferente de 1. Confere? Perfeitamente. Isso, confere, exatamente. É isso. Entendido isso, a gente passa para os últimos campos da planilha, que são campos relativos à não retenção. O que é que isso significa? Toda vez que eu tiver um pagamento a um determinado credor e esse credor é beneficiário de uma não retenção por causa de um processo judicial ou administrativo, certo? Ou seja, isso, eu tenho as informações aqui para Ana Carla e eu estou vendo que não houve retenção para Ana Carla. Por que não houve retenção para Ana Carla? Foi por causa de algum processo que isenta Ana Carla de ser cobrada de imposto de renda? Se foi por causa de um processo, essas informações desses 4 últimos campos aqui, das colunas AC até a coluna AF, elas precisam ser preenchidas. E aí segue no mesmo padrão. Vamos supor que Ana Carla tenha obtido aí um benefício de não reter aqui no valor pago a ela por causa de um processo administrativo aí do Estado. Eu vou informar aqui que o tipo é 1,
vou informar o número do processo, vou informar o código de suspensão, se houver esse código, certo? Se não houver, não preenche nada. E o valor que deixou de ser retido para a Ana Carla por causa do benefício desse processo em favor dela. Esses campos só serão preenchidos nesses casos específicos, certo? Alguém tem alguma dúvida? Você pode repetir essa última parte? Os campos A, C até a P, é isso? Até a F. Os campos da coluna AC até a coluna AF, elas só são preenchidas em casos de não retenção por benefício por benefício de não retenção através de um processo judicial. Um processo judicial em favor do credor dá o benefício de não reter o imposto de renda para ele. Somente nesses casos que esses campos serão preenchidos. Ah, não, mas e se tiver um credor, como a Ana Carla está aqui, que não houve retenção e não é de processo judicial? Esses campos ficarão em branco, não precisa informar nada neles. Entendido, Júlio? Entendi. Alguma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou passar para a planilha da pessoa jurídica. Ok, vou passar aqui para a planilha da pessoa jurídica. Do mesmo modo que vocês receberam a planilha da pessoa física, receberam também uma relação aí de pagamentos feitos a pessoa jurídica. Você está mas não é no Chrome, não. Não é no... Tá. A mesma estrutura, certo? A primeira parte da planilha, ela vem com as informações dos pagamentos, que são APP, credor, enfim, natureza da despesa, certo? E aí tem as informações relativas à data do pagamento, valor da base de cálculo, muito semelhante com o padrão, certo? Com o padrão que a gente já mostrou na primeira planilha, certo? Nesse caso, dos pagamentos feitos à pessoa jurídica, o arquivo que vai ser alimentado para ser transmitido ao REINF é o 4020, certo? Isso aí também vocês já sabem. E aqui no caso da planilha, a obrigatoriedade de preenchimento, ela é feita a partir da letra U, certo? Isso significa dizer que da T para trás você não mexe em nada, você não altera nada, certo? E aí segue a mesma orientação que a gente já deu na primeira planilha. É basicamente a mesma coisa. Aqui inclusive tem menos coisas. Natureza de rendimento, você vai informar aqui, como eu já expliquei na primeira planilha. A decisão judicial também, certo? E aí você pode também fazer a mesma coisa que Júlio falou agora há pouco. Eu olho as naturezas de despesa que são de decisão judicial, certo? E tudo que está nessa natureza de despesa de decisão judicial, elemento 91, provavelmente, é marcado aqui como sim. E tudo que é diferente, logicamente, não. Esse campo, a semelhança da outra planilha, também puxa os outros tipos, as outras colunas, que são CPF do advogado, custas judiciais, enfim, origem, e também é preenchido somente
se for uma decisão judicial. Não sendo decisão judicial, fica em branco, ok? A mesma coluna que eu já mostrei agora há pouco foi a forma da tributação. Também, para o caso da pessoa jurídica, só deve ser informada se esse credor que está sendo feito o pagamento é um credor internacional. Se for um credor internacional, você vai indicar aqui qual é a forma de tributação desse credor, certo? E como e onde é que eu vejo essa informação de qual tipo é? Marceli, quando mandou a planilha para vocês, ela... Marceli, quando mandou a planilha para vocês, ela mandou um e-mail explicando isso. E foi esse e-mail aqui, ó, que dá o passo a passo. Dentro daquele campo, quando for um credor internacional, você vai indicar a forma da tributação observando essa tabela aqui, que é o seguinte: se a tributação feita àquele credor internacional, numa hipótese de ter um credor internacional ali dentro daquela relação, for uma retenção do imposto de renda de alíquota padrão, você vai colocar o número 10 dentro daquela planilha, dentro daquela coluna. Se for uma alíquota diferenciada, 12, e assim sucessivamente. Observe que da 40 até a 50 são códigos de não retenção, ou seja, aquele credor internacional, por algum motivo, não teve um valor retido. Se não teve um valor retido, significa dizer que houve uma não retenção, e aí você olha essa tabela, vê qual é o código que se adequa e coloca lá. E aí, eu repito, não precisa colocar o nome, precisa colocar somente o código. Aqui, 10 ou 40, e assim sucessivamente. Aí você vai olhar a tabela e preencher. E, por fim, o mesmo caso que a gente acabou de explicar ali por último na planilha da pessoa física. Se por acaso algum credor pessoa jurídica tiver um benefício de não ter valor retido, vamos ver aqui, vamos ver se a gente acha um caso aqui rapidinho, de ter um valor que não foi retido. Pronto, Mundial Veículos. É um valor aqui que foi, vamos supor que não houve retenção porque ele tem um benefício ali de algum processo, de alguma decisão judicial que deu esse benefício a ele. Mesma coisa, vou indicar se o tipo de processo é um processo administrativo ou judicial, vou indicar o número do processo, o código da suspensão dessa retenção, se houver esse código, e o valor que deixou de ser retido. O comportamento é o mesmo, já explicado anteriormente. O que muda é só que aqui a gente está falando de pessoa jurídica. Certo? Basicamente, o preenchimento da planilha é isso. São essas informações aqui que eu acabei de mostrar e esse é o funcionamento. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se não houver, minha participação fica por aqui. E aí eu passo a palavra para Juliana. O silêncio é porque não tem dúvida, gente, sobre o preenchimento da planilha. Acredito que sim, né?
como essa reunião está sendo gravada, né, Joelson? Acredito que vai ser disponibilizado aí para o pessoal que perdeu a reunião acompanhar essa explicação. E eu vi que Shirley também falou no chat que vai colocar por escrito o resumo dessas regrinhas de cada coluna para disponibilizar, né? Eu já fui colocando no chat, e à medida que Natan foi explicando, eu já fui escrevendo observações acerca de cada coluna, certo? Das planilhas pessoa física e pessoa jurídica. Mas como Shirley vai fazer esse documento, né, compilado, acho que é só copiar, ou se de repente Shirley precisar de alguma informação, eu vou passando para ela colocar nesse documento aí, tá, Shirley? Você pode perguntar que eu vou dizendo, reforçando lá o que foi dito aqui por Natan, tá? Eu acredito que é isso, que a missão de hoje era passar com a forma de preenchimento da planilha para a gente conseguir agilizar esse processo, né, de dar a carga e depois vocês conseguirem fazer o envio, certo? Então, vocês vão observar, devem observar lá no CIGEF que quando você puder fazer o envio, vai aparecer lá no Manter Remessa Reinf os eventos da série 4000, certo? Eles vão entrar a qualquer momento. O que é que eu recomendo? Eu recomendo que o pessoal já vá fazendo o envio da série 2000, porque esses envios, eles são completamente independentes. Significa que você vai fazer o envio da série 2000 como você está acostumado, da competência, vai encerrar e depois você pode fazer o envio da série 4000, uma vez que ele ainda não entrou e que a gente ainda vai dar a carga para vocês conseguirem fazer, certo? É isso que tenho a dizer. Se alguém quiser acrescentar mais alguma informação, o microfone está aberto. Alô, boa tarde, alguém me ouve? Sim. Sim, Daniel, pode falar. Pronto, perfeito. Desculpa a zoada, eu estou no computador aqui num ambiente não muito profissional. Mas aí dá um pouquinho de barulho. Mas se vocês conseguirem entender minhas perguntas, é o seguinte, eu não consegui entrar na reunião no início. A primeira pergunta, a planilha é uma mesma planilha para todo mundo que está no Telegram? É aquilo? As planilhas? E se sim, a gente precisa filtrar por UG a informação. Esse filtro, a gente exclui as informações das outras UGs ou tem uma planilha para cada UG? E essa remessa vai ser toda feita dentro do CIGEF, como foram os eventos da 2000 lá no início, na migração do sistema. E, por fim, já existe um prazo determinado para que a gente comece a enviar e a gente termine o envio dentro do CIGEF. Com relação à primeira pergunta, você pode filtrar aqui a sua UG, fazer o preenchimento da sua informação, e aí alguém vai ter que centralizar, alguém aí definido por vocês, centraliza para enviar as planilhas de forma... Elas podem estar separadas, mas elas precisam ser enviadas juntas. O ideal, na verdade, é que seja feito isso para a gente dar a carga de tudo, certo? Com relação... explicado, Antônio, foi Antônio, não foi que perguntou? Natan. Foi. Natan. Boa tarde, Daniel, boa tarde. É mais seguro fazer esse envio para a contabilidade e aí a gente consolida todas as informações e envia, para evitar, de repente, a secretaria A preenche. Aí na secretaria B vai preencher o dele e apaga o da A. E aí a gente fica responsável da contabilidade em
até o time que a gente vai fazer o planejamento aqui, até o momento para todo mundo enviar e a gente enviar. Se houver alguma remessa, alguém preencheu depois, a gente pode enviar de forma complementar, individual, Natan? Ou tem que dar toda a carga novamente? Natan, seu áudio está fechado. Desculpa. Esse envio segregado tem um complicador que às vezes a gente não consegue aplicar ali no real time, sabe? Não, a Assim, assim que você enviar a planilha, a gente ficar aplicando ali ao mesmo tempo, né? Mas assim, se por acaso aparecer alguma outra, depois dessa que você centralizou, você vai centralizar tudo e mandar, não é isso? A contabilidade vai centralizar tudo e mandar. Beleza, aí apareceu alguma outra, aí não tem problema, manda e a gente faz um complemento disso aí. Já com relação à segunda pergunta dos prazos, essa pergunta aí, eu acho melhor o, Que o prazo? Edilson responder com relação aos prazos, certo? Essa informação eu não tenho. Enfim, os prazos é assim. Vamos ver, a natureza sempre vai ser informada, deve ser consultada no CGF antes de informar. Em que funcionário consultamos, com base na elemento de despesa. Listar a natureza de despesa. Cíntia, você está perguntando? A natureza de despesa. Alô, Cíntia, você está perguntando? Foi por aí que ela deve ter aberto. Pode continuar, Natália. O Xande Kelani quer falar um pouquinho, mas acho que qualquer coisa a gente está direcionado para a gente encerrar, Natan. E a gente vai gravar, como a gente está gravando essa reunião, a gente vai disponibilizar para que quem não pôde assistir possa entender e se preparar. Mas acho que vou me reunir com a contabilidade. Possivelmente vamos estabelecer um horário na segunda-feira para receber essas informações. Quem não enviou correto a planilha e já nos enviou, vocês reenviem novamente a partir dessas explicações aí que o Nathan fez. Aí depois a gente vai marcar aqui esse marco dessa hora aqui e as novas planilhas a gente vai levar em consideração e as outras enviadas antes a gente desconsidera. Então, se vocês notarem que fizeram a planilha com informação incorreta, vocês reenviem, já que vocês assistiram aí às explicações de Nathan. Pessoal, desculpe novamente, só mais uma pergunta. Esse material, e alguém falou que ia disponibilizar por escrito, não lembro quem. E esse vídeo vão ser disponibilizados quando e por onde, para que a gente consiga fazer essa Tá, revisão Daniel. quanto antes. Eu vou estar trabalhando com o Sávio quando ele passar a gravação. Aí nós temos um canal no YouTube. Então, tanto a informação do resumo da reunião, quanto as informações do acesso à gravação, vamos informar no Telegram e eu talvez compartilhe também no canal dos financeiros. Então, por esses dois canais, a gente vai tanto disponibilizar o resumo, como a forma de acesso do link do nosso canal do YouTube. Boa tarde, posso falar? Me chamo Josiane, sou aqui do Valfredo Gugel, e minha dúvida é, cada financeiro de cada hospital que faz parte da CESAP deve enviar essa planilha para a Conge, é isso? Foi isso que eu entendi? Entendi bem? Ou a CESAP vai enviar uma única planilha consolidada de todas as unidades? É porque eu cheguei já depois de 10 minutos da reunião, aí eu fiquei meio perdida.
Jaciane, eu entendi o seu ponto. Eu acho que como a gente controla, cada hospital é uma unidade gestora, tem essa informação de execução, para a saúde centralizar a informação de vocês e nos repassar, vai ser um retrabalho. É melhor que cada hospital preencha e manda para a gente mesmo, que a gente vai fazer. É o mesmo trabalho de como se fosse uma neurologia. Certo. Aí vai ter alguém disponível para tirar as dúvidas, porque assim, quando a gente começar a preencher, é que vão surgir as dúvidas, né? Lá no grupo dos financeiros, como é que pode funcionar isso? Felizmente, Josiane, o time da contabilidade a gente ganhou um reforço e a gente tem mais gente aqui auxiliando. Mas Flávio, os meninos novos, as meninas, mais o canal pelo Telegram, então a gente vai tentar, sabemos da preocupação com essa redução do tempo e vamos estar, possivelmente, na segunda-feira, concentrados para direcionar e atender todas as dúvidas para que a gente possa concluir essa remessa. É uma missão nossa também, da contabilidade, que abraçamos assim, essa evolução juntamente com a Indra, mas o pessoal se comprometeu, teve um trabalho árduo de fazer esse planejamento, essa preparação, e estamos juntos nessa, juntamente com vocês, para a gente cumprir isso até segunda-feira. Então, a gente vai estar em total dedicação aqui na segunda. Certo, eu sei que não é pauta aqui da reunião, mas eu percebi hoje que algumas coisas mudaram no CIGEF, inclusive quando a gente foi fazer uma preparação de pagamento da REINF. Aí nós ficamos meio perdidos, paramos o trabalho para ter orientações de como preencher lá. Vai falar aqui nessa reunião ou vai ter outra reunião para falar Falou no sobre início, Jaciane. A ideia dessa planilha foi justamente para suprir a necessidade do preenchimento dessas abas novas que foram subidas para a obrigação da gente envio da R4.000 agora, em outubro, competência de setembro. A planilha ela vai suprir a necessidade dessas informações que a gente vai estar mandando através do CIGEF envia diretamente para a Receita. Sim, mas eu falo que novas abas estão sendo abertas quando a gente vai fazer a APP e quais os códigos que nós temos que preencher lá, sabe? Eu creio que deve haver algumas orientações com relação a isso. Eu até falei com você no privado, no WhatsApp. Jaciane. Jaciane, essas novas abas, a planilha ela vai suprir essa necessidade inicial. A partir da terça-feira, vamos estar fazendo outro treinamento, apresentando a funcionalidade e a usabilidade dessas novas ferramentas. Ok, obrigada. Juliana, só uma dúvida. Você conseguiu confirmar a informação se caso não houver a natureza de rendimento lá, para determinada natureza de despesa que está na planilha, a gente consegue associar aqui no sistema, a UG pede para associar aqui no sistema e insere lá manualmente, e ela pode ser informada? Nem consegui ainda, mas eu te dou esse retorno já, tá? Você já queria passar alguma coisa para os usuários agora, nesse momento? Sim, eu queria alertar para eles, assim como nos foi repassado, para sempre consultar a natureza de despesa lá na funcionalidade listar natureza de despesa, natureza rendimento, REINF, lá no CIGEF, você consulta a natureza de despesa, aí vai ter as associações que tem aquela natureza de despesa ao rendimento. Então, você só pode colocar aquelas naturezas de rendimento que estão associadas à natureza de despesa. Isso, exatamente. Deixa eu fazer um comentário aqui. Há um tempo atrás, nós fizemos uma carga dessas associações, confere, e existe, lógico, a possibilidade dessa carga ela ter ido incompleta, né? Nesse caso, Elaine, existe a funcionalidade no CIGEF para fazer essas associações que, porventura, tenham faltado. Confere, Juliana? Sim, mas eles não podem fazer qualquer associação, né? Não, nessa funcionalidade desse momento. Lógico. Isso que ela está perguntando. Certo? Entendi. Se pode fazer associação nova. Aí eu fiquei para ela de confirmar para ela. De confirmar, né? Se pode fazer para uma natureza de despesa que já tem associação a diversas naturezas de rendimento, se
o usuário, no momento de preencher a planilha, disser, mas não é nenhuma dessas aqui que já está associada. Se a contabilidade pode associar a nova natureza de rendimento e o usuário colocar essa informação na planilha, certo? A Sim. parte que essa natureza de despesa do empenho não tem nenhuma natureza de rendimento associada. Isso aí não vai poder ser associado. A gente já chegou nessa conclusão. Nessa conclusão, certo? né? Perfeito. Perfeito. E eu tinha sido chamado aqui para a reunião porque eu entrei e fui chamado para outra demanda para falar sobre prazo, né? É o que acontece. Como o Joelson falou, saiu instrução normativa hoje, né, informando dessa mudança de prazo, né, pela Receita, e da permissão da transmissão no dia posterior, o dia útil posterior, nos casos que o dia 15 cai ali no feriado, o fim de semana, então isso aí já foi falado no início da reunião, e é o prazo que nós temos para o envio da competência de setembro dentro do prazo, né? Então, assim, eu acho que todo mundo entendeu que o objetivo do preenchimento dessa planilha é fazer todo o lançamento que poderia ter sido feito na mão, né, manualmente, ao longo da competência de setembro, né, é um facilitador, né, para substituir esses lançamentos individuais, né, dando essa carga dessa planilha, mas que para isso acontecer, além desse trabalho que as unidades gestoras devem fazer de preenchimento, também existe um trabalho nosso da Indra de fazer essa carga, né? Então, se a gente colocar dessa forma, para fazer o envio na segunda-feira, né, nós temos que fazer a finalização do preenchimento das unidades gestoras, a consolidação, né, dessas informações pela Conge, envio dessas planilhas consolidadas para a Indra, para a empresa poder fazer essa carga de dados, e aí, na sequência, poder ser feito para serem executadas as rotinas de transmissão no CIGEF, né? Então, assim, o prazo que nós temos para atender o que foi posto pela Receita Federal é esse, né? Temos esses compromissos sequenciais, né, para ser feitos até a segunda-feira. O que o usuário quer saber, na verdade, Edilson, até quando ele tem que enviar a planilha preenchida, certo? Para a gente conseguir trabalhar com ela e dar a carga em tempo hábil. A pergunta, na verdade, foi essa. Eu vou ser mais claro. O usuário vai ter que enviar essa planilha com os dados para a Conge, e a Conge ter tempo de consolidar para nos enviar, Exatamente. né? Ainda tem esse passo, né, Joelson, que tem que ser considerado aí. Exatamente. E, de certa forma, Juliana, eu expliquei isso, né? Que para esse envio ser feito, era necessário, passo 1, as unidades gestoras fazerem o preenchimento da planilha, passo 2, as planilhas serem consolidadas na Conge, e passo 3, a Indra fazer essa carga dessa planilha consolidada no CIGEF, né? Quando eu falo de prazos, na verdade eu tô falando deadline, né? Deadline é a segunda-feira. Eu não conheço, né, o volume dessas informações, né? A colega falou dos trabalhos, né, descentralizados nos hospitais, por exemplo, né? Eu acho que mais do que a gente, a Conge tem um conhecimento, né, da estrutura administrativa do Estado e do esforço que é necessário para ser feito, né, dentro da Contadoria Geral do Estado. Então, assim, o que eu posso dizer de parte da Indra é que, assim, em um turno a gente consegue fazer essa carga e fazer a liberação, tá, Joelson? Para poder serem feitos os envios, né? Aí, se, por exemplo, vai ser feito algum trabalho não estou sugerindo, tá, gente? Estou dando só um exemplo. Se vai ser feito algum trabalho de fim de semana, de feriado, de ponto facultativo, né? De nossa parte, a gente consegue, analista, em situações muito específicas, realizar hora extra para fazer cumprimento de prazo, né? Mas isso também depende assim, eu acho que é mais uma fala da Conge, né, de colocar esses prazos, né, internos do governo do Estado, e no que diz respeito ao nosso trabalho, assim, chegando na segunda-feira à tarde, tá, Joelson? A gente consegue fazer essas cargas aí e realizar os envios dentro do prazo. Mas até chegar nessa fase, né, eu sei que tem todo um esforço.
Sabemos do desafio, né, com esse ponto facultativo que vai ter na sexta-feira, perdeu um dia a mais de trabalho, né, mas assim, sei que vamos estar reforçando para quem não assistiu, tentar ter que fazer um sacrifício no final de semana para assistir, acompanhar, pelo menos planejar mentalmente o trabalho que vai fazer na segunda-feira. E aí, chegando na sua unidade de trabalho, tendo todo esse planejamento do que vai precisar fazer, vai facilitar o direcionamento, o preenchimento e a complementação desses passos, para que a gente possa concluir essa missão com esse na segunda-feira. E detalhe, quem já tiver com ele pronto, já pode enviar para a gente, já fica no aguardo. A gente vai desconsiderar, como ela falou, o que foi enviado anteriormente. Se alguém enviou, vai enviar outra hoje, vai considerar a mais nova. E aí já vamos trabalhando, consolidando isso, para evitar essa carga, aquela correria no final do expediente da segunda-feira. Eu acho até, Joelson, e aí eu tô até me metendo, tá? Vocês não me levam a mal, mas assim, na possibilidade de o envio de uma UG ficar comprometido pela falta de outra, né? Talvez a gente possa estabelecer aí um deadline para fazer a transmissão, concorda? Das UGs que tiverem finalizado o trabalho, né? Para não prejudicar. Edilson, uma pergunta interessante aqui. Você tendo nossa planilha preenchida e enviada para vocês, quanto tempo vocês demoram para vocês enviar essa informação para a Receita? Então, vocês vão ter que rodar no banco de dados para depois enviar? Existe um protocolo de transmissão que está sendo testado nesse momento, que você sabe, né, Joelson, que houve uma mudança de layout, né? Eu acho que foi semana passada que a Receita informou isso. Então, Santa Catarina está realizando esses testes hoje, tá? E o Castro, que trabalhou com vocês, né, está monitorando. Então, existe eu não vou dizer uma lentidão, mas existe um tempo de espera para fazer esse processamento, né, dessas informações. E lógico que depende do volume, né? Cada cliente, cada unidade gestora tem um volume diferente. Eu não posso afirmar para você o tempo que demora, né, porque depende do volume, mas assim, é importante a gente considerar que essa transmissão ela pode demorar algumas horas, tá? Assim, a planilha toda prontinha, toda alimentada lá no CIGEF. O envio dessas informações são feitas pelo próprio sistema, né? Então, a unidade gestora vai lá Juliana conhece o nome da funcionalidade, então a gente tem que considerar esse tempo necessário para fazer a transmissão. Cada unidade gestora tem um volume diferente, então é inteligente que essa carga de dados seja feita assim, no mais tardar no horário da tarde da segunda-feira, tá? Vendo isso, acho que o mais prudente para a gente talvez fechar 1 ou 2 horas da tarde, para a gente receber tudo, porque tem até secretária que só trabalha pela manhã, então a gente vai ajustar aí, mas talvez 1 ou 2 horas da tarde, o prazo máximo para todos enviarem para a gente. E aí a gente vai começar a consolidar, acho que com 1 ou 2 horas a gente envia, vocês ainda vão ficar com as 3 horas aí, até o final do expediente da segunda-feira. Acho que 16 horas no máximo a gente enviando para vocês, vocês ainda teriam mais tempo. Tem um ponto que eu vou confirmar ainda, mas o seguinte, o nosso trabalho ele vai até a carga de dados, né? Juliana está aí, né? Então, assim, a gente também precisa que servidores estejam em prontidão para realizar o envio, né? Para, via CIGEF, fazer o envio de cada unidade gestora. Então tem que ser antes, então a gente tem que receber até meio-dia no máximo. Eu sugiro até meio-dia da segunda-feira. Pronto. Respondendo a pergunta de Elaine, tá? Acho que foi Elaine, né? Que perguntou sobre a questão da ANR eu vou precisar ir para outra AND. reunião, tá, gente? Qualquer coisa eu estou à disposição. Valeu. Tá aí, Elaine. Tô aqui. Pronto, consegui confirmar essa informação nesse meio tempo, certo? Considerando que a natureza de despesa está associada a pelo menos uma natureza de rendimento lá no CIGEF. E aí, na hora que a pessoa foi preencher a planilha na coluna natureza de rendimento, foi lá no CIGEF, consultou, viu todas as opções, mas chegou à conclusão que não é nenhuma daquelas opções, vocês podem colocar a natureza de rendimento pertinente lá na associação
e o usuário usa essa mesma natureza de rendimento na planilha, certo? Então, sim, a resposta é que sim. Se tiver uma natureza de despesa associada a pelo menos uma natureza de rendimento, você pode acrescentar uma natureza de rendimento nova para ele utilizar. O que não é verdade se não tiver nenhuma associação de natureza de despesa a natureza de rendimento. Aí já não pode mexer nesse sentido, certo? De fazer uma associação nova. Tá entendido? Ok. Sim. Certo. Algum outro questionamento ou a gente já pode encerrar? Posso fazer mais Tá uma fechado. pergunta? À vontade. Como eu cheguei já atrasada, eu não sei se explicaram se tem uma maneira de puxar no CIGEF algum relatório para a gente alimentar essa planilha. Tem explicando no início da apresentação? Você vai receber a planilha com tudo que você tem que preencher já. Você não vai consultar nada no CIGEF além da natureza de rendimento pertinente para aquela natureza de despesa que já vem na sua planilha, certo? Sim. A única sei. consulta que você vai fazer no CIGEF é essa. Você não vai modificar a planilha, você não vai colocar retenção nova na planilha, certo? Você vai preencher a planilha com os dados que ela já veio para você. Você não vai criar dados nessa planilha, não, certo? Aí você pode ver essa apresentação depois, porque no decorrer da apresentação, não sei se você pegou todo, mas foi dito o que é para colocar em cada coluna na planilha e quando é que é para preencher, tá? Certo. Ok. Obrigada. Basicamente, assim, são informações complementares que você vai informações qualitativas. Certo. Ok. Satisfeito, Juliana, daqui da contabilidade. Alguém tem algum ponto? Na verdade, estou apresentando a reunião aqui, que é da questão. Só não está falando. Está aqui na questão do REI. Então, a gente vai nessa etapa de. Tá, então, ok aqui por mim, viu? E juntamente também com. Ok, agradeço, pessoal, disponibilidade e qualquer Muito coisa a gente obrigado, está à Juliana. disposição para maiores esclarecimentos. Obrigada.